A morte não existe. Henri Regnault. Prefácio. Henri Regnault teve a feliz ideia de apresentar um minucioso estudo das obras de Leon Denis, o grande discípulo e o perfeito continuador do mestre Allan Kardec. Em A Morte Não Existe, encontraremos provas irrefutáveis da possibilidade que os desencarnados têm de se comunicarem com os vivos. O simpático e devotado vice-presidente da Société Française d'Etudes des Phénomènes Psychiques estava realmente qualificado para pôr vigorosamente em destaque a elevada qualidade filosófica dos livros de Leon Denis, e lhe devemos ter tão bem compreendido a importância capital que essas obras possuem para todos os pensadores que desejam ver o espiritismo adotado, não apenas pelos crentes sinceros, mas também pelo mundo científico ainda um pouco hesitante e prisioneiro das estreitas e ultrapassadas fórmulas. Henri Regnault já escreveu uma série de obras notáveis. Le bonheur existe, a felicidade existe. Seul l'espiritisme peut rénover le monde, só o espiritismo pode renovar o mundo. La réalité spirit, a realidade espírita. La médiumnité incarnations, a mediunidade nas encarnações. Les vivantes et les morts, os vivos e os mortos. Tu revivras, tu viverás. Todos esses livros, que foram tão bem acolhidos pela crítica, continuam a tradição espírita. Eis porque o autor também soube, em sua análise da obra de Leon Denis, mostrar a elevada verdade que ela, sublimemente, apresenta. Capítulo por capítulo, ele pôs, minuciosamente, em destaque o pensamento de Leon Denis. Do escrino tão bem ornado das mais valiosas joias, ele extraiu os mais belos diamantes para melhor apresentar seus brilhantes efeitos. Do conjunto de flores esplendentes, colheu as mais belas para torná-las admiradas, com um brilho maravilhoso. Colocou, bem apropriadamente, no mesmo pedestal o mestre e o discípulo. Mostrou-os unidos nos mesmos nobres pensamentos e deu às suas obras uma solidez ao pé das quais se quebrantarão, definitivamente, a ignorância, a idiotia e a maldade humanas, que os dois apóstolos, Allan Kardec e Leon Denis, se esforçaram por vencer, em prol da felicidade e do bem-estar da humanidade. Assim fazendo, Henri Regnault compreendeu que o maior benefício para os espíritas era, presentemente, conhecer bem os bons ceareiros da mais bela das doutrinas e, nos ofertando uma nova obra, ele pôs seu zelo, utilmente, a serviço da melhor das causas. Regnault teve a sorte de encontrar uma obra de Leon Denis, pouco conhecida, completamente esgotada, atualmente, Giovanna. Encontraremos extensos trechos de Giovanna em A Morte Não Existe. A difusão dos livros de Leon Denis é um dever a que seus admiradores devem se impor. Eles poderão cumprir essa tarefa com facilidade e método quando tiverem conhecimento das mais belas passagens de sua obra e, assim, estarão à altura de torná-la conhecida, utilmente, a todos os pesquisadores, sedentos da verdade. Paul Baudier, presidente da Société Française d'Études Psychiques. Explicação. Denominando esta obra A Morte Não Existe, não tive nenhuma intenção de demonstrar a inexistência da morte do corpo físico. Após a desencarnação, este se decompõe e retorna à matéria, porém, esse corpo é apenas o invólucro transitório dado à alma, no curso de suas diversas existências terrenas. Muito além da destruição desse corpo físico, a alma e o perispírito, que serve de liame entre ela e esse corpo, continuam sua evolução. Eles não são destruídos. Nesse caso, tenho o direito, estudando a obra de Leon Denis, de afirmar, como esse grande pensador, que a morte não existe. Introdução. Antes de começar o estudo da obra de Leon Denis e a sua influência, recolhi-me e solicitei, ardentemente, o auxílio e a assistência, não apenas de meus guias e de meu amigo desaparecido a nossos olhos físicos, mas também a proteção de Allan Kardec, Camille Flammarion, Dr. Geley, comandante da JET, Gabriel Delany e demais pioneiros do espiritismo, que precederam Leon Denis no além. Todos realizaram, em nosso mundo, uma tarefa ingrata, muitas vezes bem difícil. Eles poderiam, melhor que os outros invisíveis, me ajudar a concluir o trabalho empreendido e me inspirar,
a fim de que minha nova obra pudesse ser útil. Desejo lembrar a obra de Leon Denis aos que, já espíritas, encontraram, em sua companhia intelectual, alegrias ideais em precioso reconforto, porém, gostaria, principalmente, que meu livro fosse lido pelos que ainda não estão iniciados no Espiritismo. Possam meus inspiradores me ajudar a bem-nanar as provas irrefutáveis da realidade espírita, possam meus incrédulos leitores estar devidamente interessados em ler, atentamente, nossos autores e achar, graças a eles, o meio dessa real e completa felicidade que eu, pessoalmente, conquistei, pelo estudo de nossa doutrina. Depois que, por sua feliz intermediação, compreendi as reais razões de nossa passagem pela Terra, estou perfeita e completamente feliz. Conhecendo os motivos de minha vinda ao nosso planeta, guardo a segurança e a calma, mesmo nos frequentes períodos em que passei as diversas provações que, aliás, neste mundo, atingem a todos. Se me sinto feliz, tenho o dever de tornar conhecido de todos os motivos de minha felicidade. Nunca tive tanta razão de aplicar este sábio preceito de Sêneca: toda a felicidade que não é repartida perde sua doçura. Desde que comecei uma ativa propaganda para fazer conhecer às massas o que é exatamente o Espiritismo, tive a grande satisfação de levar a algumas pessoas as possibilidades de serem felizes, o que lhes parecia que jamais obteriam. No momento de apresentar meu trabalho à apreciação do público, desejo, de todo o coração, que ele sirva por vezes, de farol àqueles que, levados pela tempestade nas lutas terrestres, estando inclinados ao desânimo e mesmo ao fracasso, vejam brilhar ao longe o mágico clarão que o Espiritismo projeta em nosso planeta. 16 de janeiro de 1928. Henri Regnault. Capítulo 1. A vida de Leon Denis. Em 1889, no Congresso Espírita realizado em Paris, de 9 a 16 de setembro, o relator-geral, Papus, assim se expressava: penso não me enganar, afirmando que a maioria dos membros desse congresso foi despertada para se ocupar com as questões espíritas, psíquicas e ocultistas, por influência imediata e imediata do fundador do espiritismo filosófico, Allan Kardec. Quando Allan Kardec deixou nosso planeta para o luminoso retorno ao além, ele sabia ter fiéis discípulos. Entre os melhores de seus continuadores figurava Leon Denis. Em 12 de abril de 1927, às 21 horas, Place des Arts, 19, numa casa de Tours, com uma vista maravilhosa para as margens do Loire, um homem morria. Por toda sua existência e de todas as formas, esse homem tinha sido útil à sociedade. Sua obra foi fecunda em consolações. Seu nome, Leon Denis. Ele vinha de terminar uma obra, O Gênio Celta e o Mundo Invisível, e já pensava no livro que ainda queria escrever. Trabalhou quase até no último segundo de vida, entretanto, estava bastante idoso, pois, nascido em Fogue, em Meurthe-et-Moselle, a alguns quilômetros de Tours, a 1 graus de janeiro de 1846, tinha, no momento de sua morte, 81 anos. Conheci muitos espíritas bem idosos. Citarei, por exemplo, meu excelente amigo Jules Gaillard, antigo deputado, que, há pouco tempo, tinha a mesma idade de Leon Denis. Lembrarei, ainda, uma mulher admirável, a senhora Blanche Bachot, de uma forma desprendida, inteiramente às suas custas, e durante muitos anos, ela fez, em França, interessantes conferências de propaganda espírita. Ela tem, atualmente, 83 anos. Recebo, frequentemente, cartas suas e, se as mostrasse, sem dizer de quem eram, acreditar-se-ia logo serem de uma jovem de 18 anos. Para retratar, rapidamente, a vida de Leon Denis, servir-me-ei de uma biografia, aparecida em 1924, escrita por meu excelente amigo Henri Salce, que foi durante muitos anos, secretário-geral da Federação Espírita Leonesa. Lucy, que era um grande amigo de Leon Denis, teve o carinho de recolher os fatos íntimos do mestre, atualmente,
preparar uma biografia completa de Leon Denis e me forneceu algumas informações. Agradeço-lhe, fraternalmente. O presidente de honra da União Espírita Francesa teve uma prova viva do que o trabalho e a vontade podem proporcionar uma criatura humana. A situação bem modesta de seu pai, honesto trabalhador, não lhe permitiu fazer grandes estudos. Na idade de 12 anos, logo que terminou o curso primário obrigatório, começou uma aprendizagem de ocupação manual. Todavia, Leon Denis tinha uma saúde muito frágil. Esse trabalho foi muito sacrificial. Aos 18 anos, muda de profissão e se tornar representantes comerciais, viajando até o fim de sua velhice. Quando estava no trabalho, no lugar de recrear-se, à tarde, com os pequenos aprendizes e fazer as clássicas travessuras, tocar as companhias, por exemplo, o menino se instruiu o mais possível. Lia obras sérias e adquiriu, pelos próprios esforços, uma certa cultura. Aos 16 anos, inscreveu-se como membro da Loja dos Demófilos, Loge des Demófilos, de Tours, onde, bem depressa, por causa de suas qualidades de assimilação, de seu dom de eloquência natural, tornou-se um dos melhores oradores e um dos mais ardorosos propagandistas. Tinha 24 anos e se encontrava em Tours, quando a guerra de 1870 explodiu. Seu estado de saúde frágil lhe teria permitido não ser soldado. Ele se apresentou. Entretanto, professava ideias muito democráticas que seriam consideradas hoje como bem normais, bem naturais, porém, naquela época, eram muito avançadas, sem serem, todavia, como são hoje, as teorias comunistas e soviéticas que têm como base o ódio e a inveja. Tornou-se logo tenente das tropas de Henriette Loire, era titular desse posto, por ocasião da assinatura da paz. Retornando a Tours, recomeçou sua vida de viajante comercial, indo de cidade em cidade, para colocar suas mercadorias. Aproveitava suas viagens para fazer, além de seu trabalho, a propaganda de suas ideias. Em 1877, uma tendência nova surgiu na Franc-maçonnerie, cuja origem é espiritualista e ocultista. Leon Denis tentou lutar contra esse movimento, sem resultado, e, apesar de sua posição relevante e moral na loja, preferiu deixar seus companheiros. Tinha, então, 31 anos, quando se demitiu. 3 anos mais tarde, Jean Massé fundou a Ligue Gensegniment. As ideias generosas que estão na base dessa sociedade agradaram a Leon Denis que, logo, se tornou adepto, porém, destacando-se suas qualidades de orador, bem depressa ultrapassou o quadro da Franc-maçonnerie e se tornou a alma do Cercle Torongeal. Ele fez conferências onde seus afazeres o chamavam, fundando por toda parte círculos e bibliotecas populares. Preenchia, assim, uma bem útil necessidade social. Orador habilidoso, sabendo interessar, Leon Denis conseguiu muitas adesões. Seria bem difícil avaliar o grande número de conferências que ele fez, na França, para divulgar os objetivos da Ligue du Segnement. Ele havia começado essa tarefa em 1880, em 1884, julgou necessário fazer, igualmente, palestras para divulgar as ideias espíritas. Tinha, então, 38 anos, porém, aos 18, em 1864, havia adquirido o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Aliás, aquele que se devia tornar um mestre em nossa doutrina, havia feito confissão pública de espírita. Encontrei, na coleção do Spiritisme, um artigo sobre a grande tradição dos gauleses, que aparece no começo de julho de 1883. Como nós, escrevia ele, os druidas afirmavam a infinidade da vida, as existências progressivas da alma, a pluralidade dos mundos habitados. E nessas doutrinas viris, no sentimento da imortalidade que daí decorre, que nossos ancestrais apoiavam seu espírito de liberdade, de igualdade social e o seu heroísmo diante da morte. Nesse artigo, escrito aos 37 anos, Leon Denis já defendia as ideias que desenvolveu em seu último livro Gênio Celta e o Mundo Invisível.
Encontra-se aí um admirável exemplo de unidade de vistas e tenho o dever de assinalá-lo em meu trabalho sobre a obra do apóstolo do Espiritismo. Ninguém melhor do que ele soube pôr em prática esse sábio conselho de Amiel: seja o que você deseja que os outros sejam. Que seu ser, e não suas palavras, seja uma pregação. Naturalmente, Leon Denis se vinculou à obra de Allan Kardec, que ele desenvolveu e continuou, sem nenhum sectarismo. Segundo ele, não se deve considerar uma teoria oficial do Espiritismo. Ele escreveu com justa razão: a doutrina de Allan Kardec resulta do combinado dos conhecimentos de duas humanidades que se interpenetram, porém, ambas imperfeitas em busca da verdade e do desconhecido, embora superior a todos os sistemas e a todas as filosofias do passado, permanece aberta às retificações, aos esclarecimentos do futuro. Leon Denis fez conferências pelo interior, em Paris e no estrangeiro. Nas coleções das diversas revistas que defendem nossa doutrina, constantemente encontramos seu nome. Sua reputação de conferencista ultrapassa de muito o quadro dos órgãos especiais de múltiplos jornais que anunciaram suas palestras e destacaram seus preciosos dons de orador. Em 30 de março de 1884, Leon Denis proferiu uma conferência em Nantes, no anfiteatro da escola profissional, intitulada A Guerra dos 100 Anos de Jeanne d'Arc, falando na qualidade de secretário do Círculo Torangeal e da Liga de Ensino. Em 1 de abril de 1884, o Popular publicava a seguinte apreciação: o conferencista de domingo não é um homem comum. Além de ser uma capacidade, ele é, principalmente, um pensador e um filósofo. Leon Denis é uma dessas almas nobres que sentem o coração da humanidade e que gostariam que todos os homens se amassem uns aos outros, fizessem um esforço sobre si mesmos para se libertarem das estreitezas do velho mundo e organizarem uma sociedade de fraternidade e de amor. O capitão Mandi, relatando no Spiritisme, escrevia: porque essas mesmas vozes, as ouvidas por Jeanne, não se fariam ouvir também hoje, pelo eminente orador que comprova a necessidade imensa de se devotar a seus irmãos, de ajudar a humanidade, em sua marcha para o progresso. São elas, sem dúvida, que dão às palavras de nosso amigo esse atrativo, essa delicadeza de expressão, esse tato agradável que evita atritar as convicções dos que não pensam como ele. Essa passagem da conferência, tendo semelhança com as vozes de Jeanne, era difícil de desenvolver em Nantes, onde, até hoje, nada de tão preciso fora dito sobre nossas crenças espíritas. Era preciso fazer justiça ao conferencista que, impondo ao público sua maneira de ver, teve coragem moral de apresentar o que para ele é uma verdade, verdade que não admitem os que aceitam as crenças de um culto, nem os que limitam seus destinos à vida humana. Convido todos os espíritas a reunirem seus esforços para conseguirem os benefícios citados por essa conferência. Entretanto, ofenderia a modéstia de nosso irmão Denis, se não prevenisse aos meus confrades que agiriam mal, se buscassem, num espírito de cordialidade, preparar-lhe uma homenagem qualquer. Ele deseja que o tratem como ele chega, com a simplicidade de um verdadeiro apóstolo, pois seu devotamento à causa espírita é todo moral, desprendido, sem compensações de espécie alguma. Nosso amigo não vê nessas homenagens senão meios de atrair críticas tolamente ferinas de alguns falsos irmãos e, também, de arruinar a sua saúde. E que Denis não pertence a nenhuma pessoa, ele é de todos os seus irmãos em humanidade. Em 12 de março de 1885, Leon Denis fez, em Mans, uma conferência sobre Jeanne d'Arc e suas vozes. Victor Goulart expressou sua admiração pelo divulgador espírita nos seguintes termos: o orador prendeu, durante hora e meia, o auditório às suas palavras. Era belo ver aquela multidão atenta, recolhendo, piedosamente, as frases do orador, palavras calorosas e enérgicas que fazem vibrar as mais sensíveis fibras de nossos corações. Quando ele fala sobre pátria, sente-se um coração de ouro bater nesse peito varonil e sabe-se que são suas próprias crenças que ele manifesta, porque, apesar da facilidade de expressão de um conferencista,
Quando só pronuncia frases feitas e apenas exprime ideias encomendadas, ele não encontra todos esses motivos que tanto emocionam um público, mantendo-o em suspenso e realizando o milagre de fazê-lo abdicar de suas crenças pessoais para adotar, momentaneamente pelo menos, as do orador. Os dons oratórios do mestre foram exaltados no Congresso de 1889 por Papusky, em seu relatório geral, dizia a seus colegas. Leon Denis foi com justiça festejado. Sentistes, ouvindo sua voz convincente que, se nossa causa tivesse apóstolos do mesmo porte, seu progresso certamente estaria garantido. Para mostrar quanto Leon Denis era apreciado, aproveito algumas citações da obra de Henri Salce, L'Espiritisme e Kardeciste, dezembro, 1920, páginas 188 e 189. Em 21 de março de 1895, lia-se no Événement, Paris, orador literário, pleno de ardorosa convicção. Leon Denis soube depressa conquistar o auditório mundano que se comprimia no salão de festas do Hotel de Pomar e era um verdadeiro prazer ver aquele enxame de belas senhoras da aristocracia parisiense divertindo-se inicialmente com alguns pensamentos frívolos, modificar, pouco a pouco, a expressão de seus olhares para se tornarem graves e mostrarem um atento interesse. Le Progrès Nantes, escreveu Leon Denis, que ouvimos na Renaissance, é certamente uma conferencista fora de série. Tem estilo imaginoso, ideias nobres, elevadas, emoções contagiantes. Ele tem voz e gestos. Em Bordeaux, afirmou La Petite Gironde, Leon Denis é um orador de talento, de palavra nervosa colorida, muito nítida e, por vezes, eloquente, ao mesmo tempo artista e poeta, que sabe, sem esforços, dramatizar suas narrativas e lhes dar um extraordinário relevo. La Dépêche Tours deu sua opinião assim: Leon Denis possui as qualidades mestras que consagram um orador, profunda erudição, forma elegante, harmonia nos períodos, gestos sóbrios e, acima de tudo, a voz, que torna a sua eloquência particularmente comunicativa e lhe possibilita logo as simpatias do auditório. L'Est Républicain Nancy faz estes comentários, com sua eloquência ardorosa, imaginosa, frases harmoniosas e períodos vibrantes. Leon Denis tratou do problema do destino. Sua conferência, bem digna de entusiasmar e consolidar as almas apaixonadas por um ideal, terminou em meio a aplausos e felicitações. Leon Denis não se envaidecia de seus numerosos sucessos, realizando, muitas vezes, conferências com debates e tendo o hábito de responder a seus auditórios, jamais ficando calado, mesmo diante das mais complexas questões. Quando se é espírita, dizia-me ele, e quando se defende o espiritismo, frequentemente, temos a impressão de que não falamos por nós mesmos, que somos um instrumento nas mãos dos invisíveis e que são eles que nos fazem usar, no milésimo de segundo, a palavra exata que é preciso empregar para tocar um ou para convencer outro. A ação de Leon Denis não era muito fácil, era bem fatigante, considerando-se que a ela se juntava o exercício de sua profissão. Depois de fevereiro de 1927, conciliei o trabalho da livraria com minhas ocupações jornalísticas. Durante os meses de agosto e setembro, passei, exclusivamente no interior, minha vida como representante comercial. Entretanto, nunca tivera uma noção exata dessa existência especial e, não obstante, eu era favorecido, porque viajava de automóvel. Nada é mais cansativo do que essa vida. É preciso, durante o dia, correr, de um lado para o outro, achar diversos argumentos capazes de convencer o possível cliente. À noite, ainda se precisa ocupar em preparar a jornada do dia seguinte e fazer sua correspondência comercial. Isso toma bastante tempo. Naturalmente, aproveitava minha passagem pelas localidades para fazer a divulgação espírita. Empregava, entre outros, um excelente meio, antes dos demais, colocar prospectos de propaganda no maior número possível de caixas de correspondência. Não sei se Leon Denis usava esse sistema. Em todo caso,
Ele costumava fazer conferências em todos os lugares. Toma-se facilmente conhecimento do seu extenuante labor. Além de seu trabalho material, devia fazer estudos pessoais, participar de reuniões experimentais, preparar suas conferências e escrever seus livros. São tarefas múltiplas e uma só já bastaria para ocupar a atividade de uma pessoa. Apesar de sua delicada saúde, Leon Denis pode fazer ou face às suas diversas obrigações. Vejo aí uma prova, juntada a tantas outras, de que aqueles que se dedicam sincera e completamente aos seus semelhantes recebem uma proteção das forças espirituais. Quando, de forma desprendida, nos consagramos por inteiro a uma causa que julgamos justas, recebemos forças psíquicas, podemos trabalhar cotidianamente sem cansaço ou quase, contentando-nos com algumas horas de sono. Tal foi a existência de Leon Denis, que era impulsionado por dois estimulantes aos quais é impossível resistir, o dever e a verdade. Desejando que as suas palestras fossem tão eficazes quanto possível, Leon Denis compôs uma pequena brochura, que explicava nítida e simplesmente o que é o Espiritismo. Em setembro de 1885, ele publicava O Porquê da Vida, fino opúsculo que continha um inteligente resumo das ideias que, de 1883 até sua morte, nosso mestre jamais cessou de defender ardorosamente. Os livros. No Congresso Espírita de 1889, quando acabava de ser nomeado presidente da Comissão de Propaganda, Leon Denis falava a Henri Salce de uma proposta para a edição popular de uma obra de Allan Kardec ou de outra que condensaria o Espiritismo. Henri Salce disse a Leon Denis: "Ora, você me parece o escolhido para fazer isso." Denis não respondeu, mas a ideia prosseguiu seu caminho e, em 25 de dezembro de 1890, a poucos dias de seu natalício, o autor fazia aparecer Depois da Morte, obra que teve um grande sucesso de livraria. Os demais livros foram publicados numa lenta cadência. Exercendo sua profissão de viajante comercial, continuando sua obra de propaganda, prosseguindo em suas conferências espíritas, Leon Denis escrevia obras que apareceram, umas em brochuras e outras em livros. Eis a lista, segundo a ordem cronológica dada por Paulo Leimari. Volumes. Depois da Morte. No Invisível, Espiritismo e Mediunidade. Cristianismo e Espiritismo. O Problema do Ser e do Destino. O Grande Enigma, Deus e o Universo, Joana d'Arc, Médium. O Mundo Invisível e a Guerra. O Gênio Celta e o Mundo Invisível. Brochuras. O Porquê da Vida. O Além e a Sobrevivência do Ser. O Espiritismo e o Clero Católico. Síntese espiritualista. Espíritos e Médiuns. A essas obras convém ajuntar uma novela espírita, Giovanna, publicada em folhetim em L'Espiritisme, de janeiro a março de 1885. Nessa narrativa Leon Denis estampa, com poesia e delicadeza de estilo, que lhe é particular, alguns episódios de um idílio, tão encantador quanto juvenil, que um cruel destino destroçou em seu desabrochar. A morte de Giovanna, tragada pelo tifo, deixa seu noivo totalmente desamparado e destroça todos os seus projetos futuros. E então que ele se dobra sobre si mesmo e acalma sua dor buscando consolar a dos outros. Quando nos sentimos muito infelizes, convém tratar de nos esquecermos. Convém pensar em todos os que sofrem, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista material. E bom perguntarmos o que é possível fazer para tentar ajudar e nenhuma criatura sofreria sem parar. Isso permite em si mesmo o segredo da felicidade que é a base humana da filosofia espírita, esquecer seus próprios sofrimentos, tentando diminuir o dos outros. A obra literária de Leon Denis é sobretudo espírita, entretanto, ele escreveu outras obras. Não pude ainda encontrar uma sequer. Estão todas esgotadas. Qual é sua importância? São livros? São brochuras? Não sei de nada. Elas são intituladas, segundo Henri Salce, La Tunisie, Le Progrès, L'Île de Sardaigne, etc. Leon Denis tinha a intenção de preparar uma publicação,
Segundo seus recentes artigos na Revista Espírita, ele lhe teria provavelmente dado o título de O Espiritismo e o Socialismo. Além de todos esses volumes, se pudéssemos reunir todos os artigos que, nas revistas francesas, estrangeiras e nos jornais foram escritos por Leon Denis, sobre assuntos espíritas ou assuntos sociais, chegaríamos, sem dúvida, a compor 7 ou 8 grossos volumes. Tudo isso demonstra qual era o poder de trabalho de Leon Denis. Apesar das dificuldades de sua vida, de seu sucesso comercial, de suas obras literárias, de sua importante atividade nas sociedades que frequentamos, e, ao mesmo tempo, ao seu país e à humanidade, Leon Denis ficará sobretudo para a história como defensor e o apóstolo do Espiritismo. A autoridade adquirida por esse homem lhe conferiu uma potência moral considerável. Desde o mês de maio de 1885, ele era vice-presidente da União Espírita Francesa, fundada em 24 de dezembro de 1882. Ele foi membro honorário de múltiplas sociedades, assinalemos, notadamente, as Uniões Espíritas de Catalunha, do Brasil, a Federação Algeriana e Tunisiana dos Espiritualistas Modernos, fundada, de resto por ele, a Federação Espírita do Sudeste da França, etc. Nos congressos, teve um lugar preponderante. Em 1889, em Paris, de 9 a 16 de setembro, ele foi presidente da Comissão de Propaganda. Em Paris, em 1900. Em Liege, em 1910. Em Geneve, em 1913. Em Paris, em 1925, ele foi presidente efetivo dos trabalhos. Essas altas e delicadas funções não o impediam de apresentar até mesmo propostas importantes. Fora de seu papel presidencial e sem fugir a seu dever, ele proferia discursos nos quais indicava sua confiança no futuro da humanidade através dos atos de elevação de cada dia, onde, enfim, a maioria dos homens comungará, se não for no espiritismo, pelo menos no espiritualismo. Denomina o espiritualismo, por oposição ao materialismo, o conjunto de todas as religiões, as filosofias e diferentes escolas que acreditam firmemente na realidade de um ser superior, na existência de um princípio pensante dentro do corpo físico e na sobrevivência desse princípio pensante após a morte. Estou entre os que fazem esforços constantes para chegar a federar todos os espiritualistas do mundo inteiro numa luta sem quartel contra o materialismo que é, verdadeiramente, no sentido real da palavra, a praga da humanidade. Conheço espiritualistas piores que certos materialistas. Deixam-se guiar por suas consciências, sem se dar conta do que existe além da matéria. O desprendimento de Leon Denis era proverbial, nos meios espíritas. No curso de minhas conferências espíritas, alguns pensavam me embaraçar, dizendo-me: vocês lutam contra a mediunidade assalariada, mas você mesmo, o que faz quando vende seus livros? Por que não os dá? Pude replicar, facilmente, que aí existe um trabalho real e que os editores são obrigados a pagar o papel e aos impressores. Porém, tenho geralmente respondido, como poderia fazê-lo Leon Denis? Nossos livros. Venham, pois, ver nossas contas e constatarão quanto pagamos ao editor para dá-los aos que não podem pagá-los. Da mesma forma que Leon Denis, acho que os espíritas não têm o direito de viver do espiritismo. A resignação de Leon Denis é igualmente proverbial. Em uma certa época de sua vida, tornou-se quase cego. Ele ainda podia se dirigir um pouco, mas lhe era impossível ler e escrever. Nessa adversidade, nessa terrível provação, ele manteve toda a calma, tornando-se o apóstolo do espiritismo, continuando a trabalhar. Encontrou sempre os recursos que lhe permitiriam continuar sua tarefa, embora não tivesse fortuna. Teve, em seu derredor, os devotamentos necessários, secretárias que escreviam seus ditados, essas páginas admiráveis que já têm consolado tantas criaturas permitindo a tantas mulheres e homens não sucumbirem à tentação do suicídio, quando diante deles tudo parecia definitivamente perdido. A simplicidade de Leon Denis é inimaginável.
Minhas relações com ele datam do momento em que eu começava a minha propaganda espírita. De início, foi uma troca de cartas. Depois, publiquei meu primeiro livrinho, Só o Espiritismo Pode Renovar o Mundo. No curso de minhas viagens, pude, por vezes, ir a Tours fazer-lhe visita. As horas passadas perto dele são para mim lembranças inesquecíveis. Era um homem extraordinário. Ele não queria parecer que merecesse admiração. Considerava o que tinha feito como coisa normal, bem natural. Conhecia muito bem não apenas o que se referia ao espiritismo, mas também todas as questões sociais. Em 1920, antes de fundar a Falange e de tentar pôr em prática, na vida pública, as ideias que decorrem do espiritismo, eu pedi a Leon Denis sua opinião a propósito. Em 1924, eu lhe comuniquei o projeto de entrar na política. No curso de nossa conversa, senti que o grande apóstolo me compreendia e que me aprovava. Isso foi para mim um grande reconforto moral. Seus artigos, na Revista Espírita, sobre o socialismo mostram que não é preciso, na época em que vivemos, acantonar-se no domínio da propaganda moral. É necessário também tentar a aplicação de nossos ensinos na vida social. E preciso tentar conciliar nossa ideia com a política, com a vida pública. Assim, os que são chamados a dirigir as criaturas humanas, possuirão a moralidade que decorre, obrigatoriamente, de nossa doutrina, isto para aqueles que a tenham compreendido, porque estarão protegidos de todas as tentações do poder e conseguirá salvar nosso país e a humanidade toda do caos em que atualmente está mergulhada em consequência da onda de materialismo que desabou sobre os homens. Leon Denis teve oportunidade de fazer múltiplas experiências espíritas que ele relata em seus livros e que teremos ocasião de estudar. Nota da editora: o livro foi publicado, com o título Leon Denis e a Experiência Espírita, em 1928. O Centro Espírita Leon Denis fez a tradução e a impressão deste livro em 1992. Denis tinha uma excelente médium, Senhora Forget, que era, também, sua secretária. Infelizmente, ela morreu, antes de ter completado a tarefa que o mestre esperava obter por seu intermédio. Aos 62 anos, Leon Denis aprendeu o piano e o alfabeto Braille. Ele não temia a morte e falava dela com a naturalidade que caracteriza todos os espíritas, quando tratam dessas questões. Tratava-a com resignação e perfeita serenidade. Aliás, ele bem comprovou isso. Pude conversar com alguém que assistiu o mestre em seus últimos momentos. Era coisa admirável vê-lo naquela situação e isso demonstrava qual era o real poder do espiritismo. Não basta fazer a propaganda, é preciso provar, por si mesmo, que se está com a verdade. É preciso saber aceitar dignamente as provações que os militantes do espiritismo também têm de suportar como as demais criaturas. Denis, em toda a sua vida e a hora da morte, demonstrou um admirável exemplo. Procedeu da mesma forma que um outro apóstolo do espiritismo, Gabriel Delane. Não havia ninguém que não tivesse o coração partido, quando ia à Vila Montmorency, vendo o presidente da União Espírita Francesa se arrastar, dolorosamente, de um lugar para o outro. Ele não podia fazer qualquer movimento, sem dar gemidos de dor, entretanto estava sempre calmo, sempre amável, sempre sorridente. Quem não se lembra também, de ter visto Leon Denis aceitar suas provações, de todas as espécies, com as resignações ativas, que eu preconizo em minhas obras. A senhorita Claire Bamard, secretária de Leon Denis, escrevia a senhora Brissominial, diretora dos Anais do Espiritismo. O mestre morreu em 12 de abril, às 9 da noite, com 82 anos, sem agonia, com magnífica serenidade, vitimado por uma congestão pulmonar. Todos os cuidados com os quais os cercamos foram vãos. Ele demonstrou uma doçura, uma paciência, uma bondade de que todos nos maravilhamos. Ele pensava nos que o rodeavam, esquecendo-se dele. Forestier, secretário-geral da União Espírita Francesa, escrevia também a senhora Brissominial. A morte tão suave do mestre foi edificante. Minha emoção foi profunda,
quando me ajoelhei perto do leito mortuário. Entretanto, logo depois, eu me senti penetrado de uma força espiritual suave, que fez desaparecer minha tristeza. Vi, então, todo o encanto da paz que desprendia o venerável rosto. Uma bela serenidade se notava em suas feições tão conhecidas e tão amadas. A partida radiosa da alma, alegria que havia comprovado, imediatamente, as portas do invisível, havia colocado uma beleza espiritual no rosto do augusto ancião. Quinta-feira, dia 14, às 17 horas, assisti, com 2 amigos íntimos do mestre, à colocação do corpo no caixão. Todos vimos, pela última vez, a forma terrestre do amado mestre que vai retornar à Terra, na tarde de 16 de abril, às 15 horas. Não choremos o mestre, ele não o deseja. Nossa tristeza não deve existir em nós, espíritas, porque o futuro tem necessidade de nossos esforços. Trabalhemos ainda com coragem, com alegria, como lembrança do grande desaparecido. Eu mesmo tive igual sensação que meu colega Forestier, quando fui aos despojos de meu amigo Gabriel Delane. Já fazia algum tempo que eu acompanhava as etapas da doença que, afinal, parecia querer dominar o corpo do presidente da União Espírita Francesa. Ele me falava de sua próxima morte com uma grande serenidade de alma. Apesar da existência tão bem vivida de Leon Denis, apesar dos inapreciáveis serviços por ele prestados à humanidade, a grande imprensa não falou muito da morte de Leon Denis. Se ele tivesse morrido de forma escandalosa ou imoral, seu retrato teria figurado em todos os jornais e teriam apresentado um mau exemplo aos milhões de leitores dos jornais informativos. Todavia, trata-se de um homem de bem e um grande silêncio foi mantido. Leon Denis teve uma vida de bondade, de generosidade que era conhecida. Le Matin, no qual ele havia colaborado durante longo tempo, e os outros jornais não falaram de sua morte. Os grandes serviços prestados por Leon Denis à humanidade foram, naturalmente, louvados pelas revistas espíritas e espiritualistas do mundo inteiro. Entretanto, 55 dias após sua morte, Le Matin publicou, na primeira página, um excelente artigo, ilustrado com o retrato do autor, graças ao qual o povo pode conhecer a desencarnação de uma alma de elite. Esse elogio merece ser integralmente citado. O fim de um sábio Leon Denis, apóstolo do Espiritismo. Poucas notícias foram feitas em torno da morte de Leon Denis. Não se noticiou bastante. Podia-se jurar que a humanidade vacila em honrar os derradeiros sábios, que procuraram conciliar a ciência e a fé. Por quê? O gênero humano é, na superfície, cético, mas no fundo, sempre crente, pois são muito poderosos o enigma, o atrativo e a angústia do mistério. Como se a paz e o progresso pudessem reflorir sem o maravilhoso apoio do ideal. E preciso reparar essa injustiça. A vida inteira de Leon Denis foi devotada à sobrevivência. Mais do que ninguém, ele negou o aniquilamento total do ser pensante. Sem dúvida, poeta, e grande artista meditativo, sempre se esforçou para provar que não perdemos para sempre os seres que nos são caros e que suas invisíveis presenças se manifestam, ao mesmo tempo, ao nosso espírito, ao nosso coração e por nossos sentidos, contanto que não os esqueçamos. Nele, a inspiração não excluiu o espírito científico. Ele se encontrava com Sir William Barrett, que proclamava ser o espiritismo o caminho seguro que conduz a todos os avanços do conhecimento humano. Com uma doce obstinação, ele desenvolveu suas convicções nas obras do que são autoridade e onde o filósofo disputa com o sábio, o além e a sobrevivência, o problema do ser e do destino, o grande enigma, depois da morte, o porquê da vida. O psiquismo paranormal, que acredita na sobrevivência da alma humana, disputava com as escolas divorciadas do espiritismo, como o metapsiquismo que só admite interações das forças ainda tão mal definidas dos vivos. Até a idade de 81 anos, Leon Denis foi um comovente exemplo de fidelidade a seus princípios de inesgotável bondade. Denis se extingue, certo de progredir no além,
de colaborar na evolução da humanidade com uma assiduidade ao mesmo tempo enérgica e ainda mais serena do que aquela encontrada no curso de sua longa existência de santo leigo. E só nos podemos inclinar diante da memória desse sábio tão digno que dizia dos espíritas tão ridicularizados e tão escarnecidos: eles tiveram esse imenso mérito de despertar a atenção da humanidade pensante, não apenas sobre um conjunto de fatos que revelam a existência de todo um mundo invisível, vivo, agitando-se em nossa volta, mas também sobre as consequências filosóficas e morais decorrentes desses fatos. Desses espíritas ele foi o chefe, depois de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delany, de Camille Flammarion, de William Crookes e tantos outros sábios valorosos. Tudo isso representa um meio para o conhecimento das leis eternas que regem a vida, a evolução e asseguram o funcionamento da justiça no universo. O autor desse artigo agiu bem, fazendo destacar a unidade da vida de Leon Denis. Tal continuidade de propósitos existe, de resto, entre os divulgadores espíritas, desde o momento em que adquiriram nossas ideias. Tomemos o exemplo de Gabriel Delany. Durante toda a sua existência, ele não modificou seus pensamentos, exceto em pequenos pontos. Também Camille Flammarion escreveu várias obras, nas quais encontramos sempre o enunciado de pensamentos idênticos. Tal constatação tem sua importância. Nisso vejo uma prova formal da sinceridade de um homem que, do começo de sua ação até ao final de sua carreira terrestre, não varia e defende sempre as mesmas ideias. Segundo penso, os que assim agem possuem, tanto quanto possível neste mundo, uma das parcelas mais importantes da grande verdade, dessa grande verdade que não é somente a terrestre, que não é unicamente a humana, mas a verdade universal, isto é, a que rege todos os mundos. Tenho a impressão bem nítida de que essa verdade é múltipla, uns e outros, mesmo os materialistas, mesmo os que semeiam o ódio e a inveja, possuem no corpo de suas doutrinas um clarão de verdade. A reunião de todas essas luzes forma a verdade que só poderemos conhecer, integralmente, quando tivermos atingido o objetivo final de nossa evolução. O artigo consagrado à obra de Leon Denis marca um verdadeiro progresso, porque esse jornal não tem sido sempre favorável à defesa do espiritismo. Essa consagração incentivou a realização do 3 graus Celsius Congresso Internacional de Pesquisas Psíquicas, realizado em Paris, de 26 de setembro a 20 de outubro de 1927. Como luminosamente demonstrou André Rippert, secretário-geral da Federação Espírita Internacional, esse congresso foi marcante. Na Sorbonne, sábios reconheceram que os fenômenos chamados por eles de metapsíquicos, porém, desde muito, estudados pelos espíritas, têm uma existência real. Tenhamos paciência e continuemos com perseverança nossa propaganda. O espiritismo faz seu caminho. Numerosos ainda são os que partilham de nossas convicções, mas não querem confessar que são espíritas. Numerosos, igualmente, são os que admitem a coisa, sem aceitar a etiqueta espírita. Não nos inquietemos com esses contingentes humanos e perseveremos em nossas atividades. Não esqueçamos de que a semente espiritual que foi lançada aos 4 ventos, fazendo proselitismo, pode produzir seus frutos, às vezes a nossa revelia. Alexandre Delany fazia, em novembro de 1884, essa judiciosa observação: seu pensamento vale para todos os tempos. Capítulo 2. O porquê da vida. Como eu dizia, narrando, rapidamente, a vida de Leon Denis, essa brochura ele a compôs com a intenção de apoiar sua obra de conferências e permitir a seus ouvintes conservar um resumo da doutrina espírita. O porquê da vida teve um grande sucesso de livraria. O autor tinha mandado imprimir 5.000 exemplares em setembro de 1885, conforme carta que escreveu a Henry Salce. 4.000 exemplares já estavam vendidos, em novembro do mesmo ano, e ele foi obrigado a tirar uma nova edição. Hoje, essa brochura deve atingir 160 edições, o que comprova quanto é grande o número dos que ele pode ajudar a conhecer o Espiritismo e suas consolações. Em L'Espiritisme,
Primeira quinzena de setembro de 1885. Julgou-se assim o porquê da vida. Recebemos uma brochura de nosso amigo Leon Denis, de Tours, sob um curto título. Desnecessário elogiar o estilo dessa obra, basta-nos dizer que ela é devida à pena de nosso colaborador e facilmente se descobrirá de quem se trata. Ele desenvolve, com um talento superior, no restrito espaço de que dispõe, os esplêndidos horizontes que a nova filosofia nos abre. De início, coordena o dever e a liberdade, depois, apresenta os misteriosos problemas da existência. Daí, estabelecem as duas formas da natureza, espírito e matéria. Após ter analisado a harmonia do universo, chega às vidas sucessivas, que têm por base a justiça e o progresso. Afinal, faz entrever, numa apreciação sobre o incognoscível, qual é o objetivo supremo e comprova essas proposições com as experiências que o Espiritismo fornece sobre a imortalidade da alma. Eu possuo uma das edições de capa rosa, é a mais preciosa joia de minha biblioteca. Jamais consigo olhar essa fina brochura sem sentir uma sincera emoção e sem deixar de lembrar daquele de quem ela conserva ainda o pseudônimo de Claude Clodovich, o almirante de A, graças a quem me tornei espírita. O Porquê da Vida foi o primeiro livro sobre nossa doutrina que consegui ler. Durante muito tempo, frequentei um salão onde se tratava de espiritismo, o da Sra. M., hoje desencarnada, mulher de um oficial superior e que, realmente, muito fez pela causa espírita, embora tenha sido, de certa forma, do número desses exaltados que procuram principalmente os fenômenos, sem saber distinguir quando as manifestações são mistificadas. Conheci a Sra. M. durante uma palestra, seguida de Saltere, no Partenon, onde meus amigos veio a mim e me disse: "Você é jornalista, quer ter ocasião para uma pesquisa engraçada?" "Com prazer. Vê aquela senhora lá embaixo. Ela sabe conversar com os mortos." "Com os mortos?" "Não, você está pensando que sou um imbecil? Não digo para você acreditar, meu caro. Vou apresentar você a ela, que gosta de convidar todo mundo. Faça um ar de que está um pouco interessado e, certamente, lá existirá, para você, assunto para crônicas curiosas." Naquela época, tendo abandonado o catolicismo, tornara-me ateu e materialista. Proferia palestras, nas quais defendia essas desagradáveis ideias, e isto constitui uma das maiores recordações de minha existência. Fiquei feliz por uma tal oportunidade e me fiz apresentar à Sra. M. "Você sabe", disse-me logo, "eu converso com os espíritos." "Bem, minha senhora. Quer ver isso?" "Com prazer." Durante alguns anos frequentei sua casa, cada tarde de quinta-feira. Vi muitos fenômenos ditos espíritas, mas os que os aceitamos tal, são geralmente dignos de entrar para uma casa de alienados. Vi pessoas que imaginavam falar com seus mortos e vi mulheres que se diziam médiuns. 3 homens me fazem a corte. Quem é que me pagará o mais belo casaco? Vi homens que perguntavam quais era o valor da bolsa onde poderiam especular ou qual cavalo iria ganhar o grande prêmio. Eu havia preparado, então, um romance que teria ridicularizado os que, de boa fé, eu chamava de espíritas. Estava convencido de que uma pessoa não podia se ocupar dessas coisas, a não ser que estivesse um pouco desequilibrada. Outros sim, eu jamais abrira um livro que tratasse de espiritismo. Em suma, eu fazia o que fazem nossos adversários e é por isso que lhes respondo com cortesia a seus ataques. Eu criticava uma coisa que pensava conhecer, mas que eu mal conhecia, pois frequentara um mau ambiente. A guerra sobreveio. Reformado em tempo de paz por tuberculose contraída em serviço militar, tentara me inscrever como piloto, porque possuía diploma de aviador civil. Não o conseguindo, pude tornar-me útil organizando, na região de Persamba-Monte, um serviço de conserto de automóveis e havia, naturalmente, perdido de vista a Sra. M. e seus frequentadores. Minha mulher, tendo-a encontrado e tendo sido convidada a retornar às suas reuniões de quintas-feiras, aceitou o convite e quis me levar, mas recusei, energicamente.
Meus documentos estavam em ordem para o meu serviço e meu livro podia ser escrito. Não havia, portanto, necessidade de retornar a esse meio. Tinha sido mobilizado como enfermeiro militar em Paris. Minha mulher era católica praticante, possuía boas noções de teologia e meu ateísmo a desolava. Frequentemente, mantínhamos longas discussões a propósito, mas sempre se achava desarmada quando eu lhe perguntava como Deus pode ter criado o inferno. Distraindo-se muito em casa da Sra. M., lá ela ia, regularmente, e me contava as experiências a que assistira, sem lhe prestar muita atenção e sem admitir outras causas como a sugestão, alucinação ou a fraude. Certa feita, ela me falou que reencontrara em casa da Sra. M., o almirante A., o qual eu conhecia bem, tendo como colega, participando de uma obra de beneficência. Eu tinha por esse homem uma grande simpatia e havia constatado suas qualidades de calma, moderação e de julgamento sereno. Como poderia ele acreditar na realidade do espiritismo? Tive com minha mulher uma longa e interessante conversa a respeito. Você deverá ir comigo, quinta-feira próxima, à casa da Sra. M., disse-me ela. O almirante lá estará e ficará muito contente em vê-lo em poder adormecer um médium em sua presença. O sono do médium pareceu-me real. Existe algo de espantoso. Que diferença com o charlatanismo que vimos naquele salão. Além disso, a Sra. M. ficará contente em rever você. Eu havia dito, francamente, à Sra. M. e a seus frequentadores o que pensava de suas práticas. Apesar de minha franqueza, ela me pedia para retornar à sua casa. Eu não estava aborrecido por retornar e rever o almirante, perdido de vista desde o começo da guerra. Não pude lembrar tudo isso sem uma real emoção. O instante em que tomei a decisão de reencontrar os frequentadores do salão da Sra. M. foi aquele em que comecei o caminho da felicidade. Sem o saber, buscava uma existência feliz. Até então, tinha estado muitas vezes desesperado, nada compreendendo dos motivos da vinda do homem à Terra. Minha conversa com o almirante foi decisiva. Pela primeira vez, tinha a ocasião de conhecer o que é, realmente, o espiritismo, falado por um homem competente, de aprender que sábios, inicialmente incrédulos, como, por exemplo, William Crookes, tinham sido obrigados a declarar, oficialmente, a realidade do fenômeno, após haver investigado seriamente. E, entretanto, minha incredulidade me obrigava a guardar uma atitude zombeteira. Meu caro amigo, disse o meu almirante, não nega assim. Não baseie seu julgamento no que você viu e ouviu aqui. Leia. Não quero ler toda essa literatura de loucura. Seu dever de homem é instruir-se. Quando você lê um romance policial, sabe estar lendo uma obra de imaginação. Pegue uma obra espírita e faça o mesmo. Você não é obrigado a aceitar o autor em suas conclusões. Por exemplo, Depois da Morte, de Leon Denis, e atraente como o romance e a forma literária lhe agradará, estou certo. Se você quiser, faça de conta que é uma obra de pura invenção. Não estou disposto a desperdiçar meu tempo. Ao contrário, você não desperdiçará. Tirando de seu bolso uma pequena brochura rosa, o almirante me disse: leia estas poucas páginas, é pouca coisa. Estude este pequeno fascículo, o porquê da vida. Faça-me esta promessa, eu lhe peço. Isso se passava em 1915, pelo mês de fevereiro. Prometi-lhe. Pude assim compreender que existe algo de sério no espiritismo. Até então, não havia podido ter uma impressão assim. Havia assistido a experiências de enganadores, aproveitadores da ingenuidade de uma mulher da sociedade para se servirem de seu salão. Eu vira pretensos professores de hipnologia, quiromancia e ocultismo. Vira falsos médiuns que lançam aí. Um espírito me mordeu. Um espírito me beliscou. Era sempre numa parte do corpo onde não se podia verificar. Faziam experiências em minha frente. O professor gritava: atenção, vou adormecê-la. Atenção. Ela dorme. Perguntem-lhe o que quiserem. Façam-lhe uma pergunta. Ela vai responder. A solução era sempre a mesma. Ela não lhes pode dizer tudo. Vê muitas coisas. Venham a meu consultório.
Naturalmente, a consulta a domicílio custava bastante caro. Como, diante de tais espetáculos, teria podido conhecer o espiritismo e abandonar minha atitude contestadora? Todavia, lendo O Porquê da Vida, tive que reformular meu julgamento e pude, em seguida, ter longas conversas com o Almirante A, ao qual consagrei um grande reconhecimento pelos preciosos conselhos que me deu, e por apresentar-me, experimentalmente,